Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E o assunto de hoje acho que dispensa um pouco de uma introdução, na verdade, né? Acho que só necessita dizer que é um achado, né? Não sei se muitos que estão ouvindo esse podcast agora já viram isso na internet, mas existe um lugar onde tem uma carta para Joseph Smith, o profeta. Eu estava lendo, né? Procurei, achei esse link e tal. Vou tentar deixar em algum lugar aqui esse link para vocês. Mas eu confesso para vocês que quando eu encontrei, eu li, né, é uma carta, né, aparentemente de uma mulher, né, que foi membro da igreja há muitos anos, e ela está falando, né, a sua posição para Joseph Smith. Ela está escrevendo como se fosse uma carta para Joseph Smith hoje. Né? Imaginemos que teria uma maneira de você mandar uma carta para Joseph Smith onde quer que ele esteja, e você escreveria essa carta e mandaria para ele. É o que tem nesta carta, né? A assinatura da carta não tem, né? Está como anônimo, né? Mas dá para entender que é uma mulher, sim, que passou várias décadas na igreja. E a veracidade, as coisas da carta, eu não dá para afirmar, né? Eu não consigo dar uma opinião sobre isso, porque realmente não tem um autor. E não tem quando que foi escrita, não tem nada, né? Mas está num link, né, que eu falei para vocês, vou tentar deixar em algum lugar aqui nesse podcast. Mas eu vou ler para vocês aqui essa carta, tá? Eu acredito que essa carta é mais ou menos algumas coisas que muitos queriam dizer, tá? E talvez quando eu estiver falando, ou vocês abrirem o link, encontrarem a carta e lerem lá, acredito que vocês podem falar que, poxa, talvez seja uma coisa que eu também penso como ela, ou não pensam como ela, tá? Eu acredito que quem é membro da igreja se sentirá muito mal ao ler esta carta, né? Quem é membro fiel ainda da igreja e não leu ou estudou as coisas ou histórias da igreja, né, na sua realidade, vão se sentir muito mal, né, ao verem sobre essa carta, o conteúdo dessa carta, né, ou ouvirem. Então vamos lá, eu vou ler para vocês, tá? Na carta está escrito assim como o título de Carta para Joseph Smith, o profeta. Caro Joseph Smith, fui uma membro fiel da igreja por mais de 3 décadas. Fiz seminário, instituto, participei das organizações, limpei a capela e até parei os meus estudos e fui servir uma missão de tempo integral. Fiquei doente na minha missão, mas andei e converti muitas pessoas. Voltei da missão e meus líderes falaram para me casar rápido, para não ficar encalhada. Me casei e recebi muitos chamados neste tempo. Cumpri com muito esforço os requisitos e paguei o dízimo e dei ofertas generosas para poder ter uma recomendação para o templo. E sobre você, Joseph Smith? Prestei testemunho de suas histórias por todas estas décadas. Mas sabe, caro Joseph, eu comecei a querer fazer algo contrário ao que a igreja diz. E um dia comecei a pesquisar sobre a igreja e sua real história. E sabe, achei muita coisa, fora dos livros da igreja. E sabe de uma coisa, Joseph? Por tudo que descobri, depois de décadas, gostaria que respondesse algumas perguntas. Por que criou várias versões da primeira visão? Por que cometeu adultério no celeiro com uma afilhada? Por que cumpriu a lei da poligamia com dezenas de mulheres e dentre elas de 14 anos? Por que não disse que jogaram piche e penas em você por ter dado em cima das filhas do dono de uma das casas que alugou? Nem pena da Emma Smith, sua esposa, você teve? Por que, Joseph? Por quê? Falando por mim, Joseph, fiquei imensamente triste por ter mentido. Eu me esforcei muito para seguir o que você falou e vi que era invenção insana da sua cabeça e para proveito próprio. Hoje vejo que perdi muito tempo,
mas saí desta alienação e corporação que deixou líderes perversos. Estou livre e nunca mais voltarei. Sempre me esforcei para fazer o correto e ser uma membro fiel, pois de acordo com você, só membros fiéis de sua igreja restaurada não irão para o inferno. Mas quer saber, caro Joseph, quem estará lá é você. Este é o conteúdo da carta, né, que está assinada como anônimo, né, e realmente é muito intrigante, né? Não dá para saber quem escreveu, quem postou primeiramente essa carta, mas eu acredito que talvez muitas pessoas vão se identificar com algumas ou todas as coisas do conteúdo dessa carta, né? E talvez membros da igreja irão sentir-se mal, né, ao ver o conteúdo dessa carta. Então, beleza, pessoal? Fica aqui mais esse podcast, né? Eu vou tentar deixar o link dessa carta em algum lugar, né? Se for no YouTube, talvez na descrição, ou aqui eu vou tentar deixar em algum lugar, para que vocês consigam encontrar facilmente, né, onde eu achei essa carta. Tá bom? Então, até o nosso próximo podcast.